Três pontos. Olá, mais uma vez, 3 pontos diretamente de Brasília para o Giro de Notícias. Sextou, pessoal, mas Brasília não para nunca. E antes de oferecer os 3 pontos que sempre fazemos aqui, eu quero saudar a todas as advogadas e os advogados, no seu dia também, os estudantes. Hoje é o Dia dos Estudantes e quero mandar um abraço a todos aqueles que nos escutam nessa sexta-feira. Sextou em Brasília, sextou em Salvador, mas eu quero começar contando o ponto que mais aqueceu a cidade e a República no dia de hoje, sexta-feira, 11 de agosto. Trata-se da operação da Polícia Federal deflagrada nesta manhã, que fez buscas e apreensões em endereços do tenente-coronel do Exército, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os agentes também fizeram buscas no endereço do pai de Cid, Mauro César Lourena Cid, general do Exército Brasileiro reformado. As investigações apuram se esses militares ou outros militares próximos ao ex-presidente Bolsonaro podem ter vendido ilegalmente mais de 1 milhão em presentes oficiais dados por delegações estrangeiras ao governo federal. É o assunto das joias que volta ao cenário da política brasileira. E ao autorizar a operação, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, disse, aspas, identificar fortes indícios de desvio de bens de alto valor patrimonial, fecho aspas, na conduta desses militares. Eu vou citar um trechinho da decisão para vocês verem a seriedade disso. Aspas de novo. Após a realização da operação, a Polícia Federal procedeu à análise de parte dos materiais apreendidos, concluindo pela existência de fortes indícios de desvio de bens de alto valor patrimonial entregue por autoridades estrangeiras ao presidente da República ou agentes públicos a seu serviço e posterior ocultação da origem, localização e propriedade dos valores provenientes com identidades de agentes já investigados, fecho aspas, pelo Supremo. O entorno mais próximo de Jair Bolsonaro avalia um efeito político devastador na imagem do ex-presidente com essa nova operação. E, independentemente dos efeitos jurídicos, eu estimo que todos os envolvidos tenham o devido processo legal, o amplo contraditório, toda a defesa possível, fica evidente que, do ponto de vista político, foi definitivamente para o saco o caso das joias, porque fica muito difícil explicar por que relógios recebidos de presente por Bolsonaro foram vendidos no exterior e depois recomprados. As movimentações milionárias nas contas de Mauro Cid, do pai dele, Mauro Lourena Cid, colega de Bolsonaro, e a participação do seu advogado, do advogado de Bolsonaro, Frederico Assef, explicitam que todos agiam no interesse direto do próprio ex-presidente da República. Agora a preocupação é reduzir o estrago político, especialmente entre os eleitores bolsonaristas que passaram aí o dia nas redes sociais completamente desorientados e acuados para defender o ex-presidente. Deputados aqui em Brasília já estão se mobilizando para criar uma CPI das joias. Aparentemente, Bolsonaro, ex-capitão do Exército, conseguiu a proeza de transformar um almirante em boambeiro, um general em camelô e seu advogado mais fiel em estafeta. O meu segundo ponto diz respeito ao PAC, que está sendo aí discutido e foi apresentado nesse final da manhã, no Rio de Janeiro, por Lula e por Haddad. E esse novo PAC é a grande aposta do governo federal para este ano. Mas, na verdade, é muito mais conversa que concreto. As principais estrelas, Lula e Haddad, apresentaram que vão fazer grandes obras pelo Brasil, devidamente apresentadas e coordenadas pelo ministro Rui Costa da Casa Civil. Para lembrar, o PAC é a sigla de Programa de Aceleramento do Crescimento, já teve sucesso aí nos anos 2000 e muita confusão, especialmente no campo da corrupção, e diz agora que vai resolver investir cerca de 1,7 trilhão em todos os estados do Brasil, entre aportes públicos e privados. A gente sabe que de projeção e boa intenção, o inferno está cheio. Por fim, o terceiro e último ponto é um escândalo que surgiu aqui na Câmara dos Deputados, porque um grupo de 4 funcionários públicos concursados da própria Câmara abriu uma consultoria
para treinar lobistas. É aquela velha história. O público e o privado se promiscuem nos corredores da Câmara dos Deputados. O nome da empresa é Leges Consultoria. Ofereceu uma nota pública dizendo que não há nenhum problema e que apenas treinam lobistas. Que onde menos se espera é de onde não sai nada mesmo. Um grande abraço, sexta-feira para todo mundo, sextou, aqui dos 3 pontos, diretamente de Brasília, para o Giro de Notícias.